Você não deve estudar pensando em adivinhar o tema, porque é muito difícil que alguém consiga, de fato, cravar certinho qual vai ser a frase temática que o Enem vai colocar ali no exame para você. Então, vamos combinar uma coisa? O mais interessante é que você estude por eixos temáticos. E o que são esses eixos temáticos, Isabela? Simples. São assuntos que são um pouco mais amplos, né? Eles são mais gerais e, portanto, dentro de cada assunto a gente vai agrupar uma série de temas. Então, se você souber muitas informações sobre meio ambiente, sobre segurança pública, tecnologia, política, enfim, dessa maneira você vai conseguir se adequar certinho ao que quer que caia no exame. É muito mais prático, muito mais tranquilo, muito mais fácil para você. Desse jeito, vai ser, inclusive, mais de boa para você organizar o seu repertório sociocultural. Vamos lembrar, uma coisa que faz muita diferença no Enem é que você apresente um conteúdo autoral, um conteúdo que demonstre, né, que você sabe do tema, que você consegue se aprofundar a respeito das ideias que estão colocadas ali e que não fica apenas naquela superficialidade dos textos que estão dados na coletânea. Então, essa é a minha primeira dica. Para você arrasar mesmo no Enem, saiba que é preciso fazer a diferença no conteúdo e que você não precisa saber o tema de antemão, você não precisa adivinhar o que vai cair, mas você precisa estar preparado para lidar com qualquer eixo temático que vá aparecer. Então aqui a gente tem uma lista dos eixos temáticos que são bastante interessantes e eu tenho certeza absoluta, que o tema que vai aparecer no exame tem relação com um desses eixos e talvez até com mais de um desses eixos. Então fica aqui minha dica, anota para você estudar a respeito desses temas que são mais amplos e são, portanto, muito mais interessantes. Conforme eu já falei, né, meio ambiente, segurança pública, o lance da tecnologia que está sempre em alta, não só no Enem, mas também em outros vestibulares, política, economia, democracia, direitos humanos, comportamento, educação, saúde, cultura, problemas que têm causas, raízes, né, históricas, a importância do exercício da cidadania e também você precisa saber bastante sobre algumas leis e políticas públicas. Desse jeito, você não vai precisar ficar torrando a sua cabeça tentando descobrir o que vai cair. Se você conseguir se aprofundar pelo menos um pouco sobre esses assuntos, ter uma noção geral a respeito dessas temáticas que são mais abrangentes, aí você tira de letra com certeza e a sua nota na competência tema, né, competência de número 2 no Enem, ela vai ser uma nota excelente, né? Provavelmente, se você conseguir fazer uso de um bom repertório sociocultural, sua nota vai ser a máxima, que é 200 pontos. Então, se liga nessa dica, capricha aí no seu repertório, né? Estude por esses eixos temáticos que o seu conteúdo vai ficar show. Falando ainda sobre esse lance de tema, vou dar aqui uma orientação para você. No dia que você chegar na prova, sentou ali na cadeira, o que você vai fazer? Analisar primeiro os textos motivadores? Não. A primeira coisa que você vai fazer é analisar a frase temática, que é a frase que está sempre em destaque ali na prova do Enem, né, na hora da redação. Eles sempre vão colocar o tema em evidência para que você localize, então, as informações centrais, as palavras-chave, as palavras que são mais importantes para você, então, né, focar a sua análise nelas. Então, sempre se lembre que pelo menos 3 palavras vão ser centrais. No último Enem, que foi um tema um pouco complicado, todo mundo deu uma reclamada, as palavras principais você está vendo aí na tela. A gente tinha invisibilidade e registro civil, garantia de acesso à cidadania no Brasil. Essas palavrinhas que você está vendo em destaque aí em caixa alta precisavam aparecer algumas vezes ao longo do seu texto, até para que você conseguisse marcar para o examinador que em momento algum você fugiria do tema. O Enem vai avaliar no seu texto habilidades e competências.
Não só no texto, né, também nas questões de múltipla escolha, mas para o texto eles deixam muito claras algumas orientaçõezinhas. Você vai precisar selecionar, organizar e relacionar argumentos e fatos em defesa de um ponto de vista crítico sobre, então, a frase temática, né? O tema que eles selecionaram ali para aquele ano na prova, para este ano especificamente. Então, guarda aí na sua cabeça. Não adianta também só utilizar as palavras-chave da proposta se você não conseguir articular bem as suas ideias, organizar, articular bem as informações, tá certo? Então, o segundo ponto, além de ler a proposta, localizar as palavras-chave, é também ler a coletânea com muita atenção. Não se esqueça de ler todos os textos. Não vale ler só o primeiro, largar os outros para lá. Você precisa ler a coletânea na íntegra para que então possa fazer uma boa interpretação daquilo que os textos estão trazendo. É bom então relacionar as informações que estão ali para que você então consiga estar mais motivado, motivada para escrever a sua redação e apresentar então o seu ponto de vista original a respeito daquele assunto. E quando eu estou falando aqui de originalidade, não é necessariamente que você tenha que ser o diferentão, a diferentona, não é isso. Mas você precisa tentar ao máximo fugir daqueles clichês, do senso comum, buscar trazer uma certa autoria para aquilo que você está trazendo, para que o seu texto, então, fique interessante. Faça a diferença para que o examinador abra um sorrisão quando lê a sua redação. O Enem vai avaliar na sua redação 5 critérios, ou melhor dizendo, competências. E quais são elas, Isa? Bom, vou falar aqui para você, começando pela competência de número 1, linguagem. Aqui eles vão avaliar se você de fato está escrevendo um texto de acordo com a norma padrão da língua portuguesa. Então, evite os erros gramaticais, as incorreções no geral. Procure fazer uso de um vocabulário que seja simples, objetivo e formal. Evite também aqueles exageros, né? Palavras que são muito rebuscadas, que a gente não usa mais, não vão necessariamente te garantir uma boa nota. Opte sempre pela simplicidade. O menos é mais. Mas também não coloque gírias, né? Nenhum tipo de linguagem mais coloquial, típica da oralidade. Isso aí não dá para fazer. Ok? Então, linguagem é a primeira competência e, sem dúvida alguma, é uma das competências em que as pessoas têm mais dificuldade de atingir a nota máxima, porque, afinal de contas, às vezes a gente esquece ali uma vírgula, uma crase, e aí isso já é suficiente para o Enem te descontar uma boa parte da nota e você ficar com 160 pontos, em vez dos 200 pontos possíveis por cada competência. Então, se liga, presta bastante atenção em linguagem para você não vacilar, ok? Bom, competência de número 2, diz respeito ao tema, a abordagem que você vai fazer daquele tema que foi solicitado. Então, lembra aquilo que eu falei, frase temática tem as palavras-chave, você vai compreender bem aquela frase, você vai trabalhar com as informações principais, vai fazer uma boa leitura da coletânea para poder, então, defender uma tese a respeito daquele assunto. Faça isso de maneira bastante organizada e aprofundada, porque desse jeito você vai arrasar. Mas não é só isso que é analisado aqui nessa competência, né? Eles também vão verificar se você faz uso de um repertório sociocultural produtivo. E nesse âmbito a gente pode falar aqui de vários conteúdos. Você pode trazer alusões históricas, você pode trazer dados da atualidade, você pode citar filmes, séries, obras literárias, obras de arte no geral, enfim, o que você quiser com relação ao conteúdo, ao repertório, você pode ficar bastante tranquilo para utilizar. Mas esse repertório ele precisa estabelecer uma relação muito clara com o tema e precisa ser também produtivo, ou seja, não vale citar por citar. Não vale você simplesmente decorar aquilo que Aristóteles disse, encaixar na sua redação, achando que necessariamente você vai tirar nota máxima nesse critério, porque não tem como a gente garantir. O melhor é que você saiba utilizar as informações de que você dispõe na hora da prova. Afinal de contas, você não tem como ficar consultando, tá certo?
Então, evite fazer um simples decoreba nos seus estudos e utilize as suas informações ao seu favor para caprichar no texto. Também nessa competência eles vão analisar se você está de fato construindo uma dissertação argumentativa em prosa. Então você vai precisar fazer um texto dividido em introdução, desenvolvimento e conclusão, sempre defendendo um ponto de vista que é a sua tese. Bom, a competência de número 3, ela diz respeito ali aos argumentos, ao conteúdo crítico do seu texto. Vão analisar, né, a qualidade das informações que você traz e se de fato você foi capaz de comprovar aquilo que foi afirmado na sua tese, que de preferência, a gente vai ver já já, precisa estar clara lá na introdução. Caso você tenha apresentado bons argumentos, né, ideias consistentes que sustentem o seu ponto de vista, então você tem grandes chances de tirar ou a nota máxima ou muito perto disso nessa competência de número 3. Bom, e aí a competência 4, que diz respeito à coesão e coerência, vai avaliar a sua habilidade de articular bem as frases, articular bem os parágrafos, estabelecer conexões entre as partes do seu texto. Então, sempre lembre, uma frase precisa se conectar com a outra de alguma maneira, seja pelo seu sentido direto, seja por relações que a gente vai conseguir estabelecer por meio de um vocabulário. Então, por exemplo, conjunções, né, quando a gente tem ali conectivos, uso de alguns pronomes, né, de palavras que possam fazer ali a conexão, a junção entre as ideias, tudo isso é muito importante no Enem, faz bastante diferença nessa competência 4. Mas não adianta você só encher o seu texto de conectivos que você decorou, caso você não os utilize da maneira adequada, né? Você precisa saber quando utilizar um entretanto, quando utilizar um além disso, quando utilizar um porém, um ademais, um nesse sentido, um nesse contexto, um diante disso. Então, saiba fazer um bom uso e faça uso de conectivos variados, mas não vá encaixando de uma maneira mecânica, porque o examinador ele consegue perceber quando você de fato articula bem as ideias e quando você está dando aquele migué maroto, ok? Bom, e aí a última competência, que é o que mais diferencia o Enem dos demais vestibulares, é a competência da proposta de intervenção. Aqui você vai precisar apresentar uma solução para o problema apresentado no tema. Então você vai precisar dizer o que deve ser feito, quem deve fazer, de qual maneira essa atitude deve ser tomada e vai precisar detalhar tudo isso para o examinador para que ele entenda que, de fato, você conseguiu analisar bem o problema apresentado pela frase temática. Não se esqueça de detalhar muito bem esse último passo, porque, sim, proposta de intervenção faz uma grande diferença na sua nota e daqui a pouquinho a gente vai ver maneiras de fazê-la. Vamos analisar aqui juntos, então, o primeiro texto da coletânea do último Enem sobre registro civil. Bom, este primeiro texto com certeza ajudou muito os alunos a compreenderem bem qual que era a problemática desse tema. Esse texto, ele faz parte, né, é um trecho de uma tese de doutorado, né, e é um trecho interessante porque, embora seja obrigatoriamente, é claro, um texto acadêmico, ele tem um viés bastante narrativo. Então, a gente percebe aqui que uma historinha está sendo contada de maneira a ilustrar bem a situação. Vamos analisar? Toda sexta-feira, o ônibus azul e branco, estacionado no pátio da Vara da Infância e da Juventude, na Praça 11, centro do Rio, sacoleja com entra e sai de gente a partir das 9 horas. Do lado de fora, nunca menos de 50 pessoas, todas pobres ou muito pobres, quase todas negras, cercam o veículo, perguntam, sentam e levantam, perguntam de novo e esperam, sem reclamar, o tempo que for preciso. Adultos, velhos e crianças estão ali para conseguir o que, no Brasil, é oficialmente reconhecido como o primeiro documento da vida, a certidão de nascimento. Ao longo do discurso desses entrevistados, fica clara a forma como os usuários se definem. 0 à esquerda, cachorro, um nada, pessoa que não existe, entre outras.
todas são expressões que conformam claramente a ideia da pessoa sem registro de nascimento sobre si mesma como uma pessoa sem valor, cuja existência nunca foi oficialmente reconhecida pelo Estado. Já o segundo texto era um texto aqui que tinha algumas informações bem importantes, porque são informações numéricas, né? Então a gente tinha estatísticas. Tínhamos, então, um mapa da invisibilidade no Brasil e junto também tínhamos algumas informações aqui sobre uma lei específica. Então, vamos analisar. A Lei número 9.534, de 1997, tornou o registro de nascimento gratuito no Brasil. Só que o problema persiste, mostrando que essa exclusão é complexa e não se explica apenas pela dificuldade financeira em pagar pelo registro, por exemplo. E aí o mapa da invisibilidade aqui ao lado, né, do IBGE, tem a estimativa do número de pessoas sem registro de nascimento. Percebemos que na região sudeste nós temos o maior número de pessoas que não têm esse documento, né? Então a gente tem 1,15 milhão de indivíduos que simplesmente não existem para o Estado, né? E aí a gente tem depois o Nordeste, temos em seguida a região Sul, a região Norte e, por último, a região Centro-Oeste. O aluno atento, então, poderia fazer uma análise desses dados mais aprofundada, né? Para que, então, conseguisse elaborar uma boa argumentação embasada. Continuando aqui, a gente tinha mais 2 textos motivadores. O texto de número 3 é um texto que foi tirado da página do Senado brasileiro, então é um texto bastante oficial do ponto de vista governamental, é claro, e traz algumas informações sobre essa questão de documentos de um cidadão. Então, bora lá. A certidão de nascimento é o primeiro e o mais importante documento do cidadão. Com ele, a pessoa existe oficialmente para o Estado e a sociedade. Só de posse da certidão é possível retirar outros documentos civis, como a carteira de trabalho, a carteira de identidade, o título de eleitor e o cadastro de pessoa física, o CPF. Além disso, para matricular uma criança na escola e ter acesso a benefícios sociais, a apresentação do documento é obrigatória. E aí, o texto de número 4, o último texto dessa coletânea, trazia aqui uma campanha, publicitária, onde existem pessoas, nós enxergamos cidadãos, defensoras e defensores públicos pelo direito à documentação pessoal. E aí a gente tem uma leitura, a gente pode fazer uma leitura aqui bastante interessante, que temos uma moça aqui no fundo, na imagem, e temos uma impressão digital que cobre o seu rosto, fazendo uma alusão direta, à documentação, ao nosso direito de sermos cidadãos reconhecidos pelo Estado de maneira, é claro, formal, por meio dos documentos. Agora que a gente sabe a frase temática, que a gente leu a coletânea, entendeu as informações que estavam ali naqueles textos, vale uma leitura muito atenta também das orientações da prova. Eles sempre colocam ali algumas informações que você sempre deve levar em consideração. Então, tínhamos o seguinte, A partir da leitura dos textos motivadores e com base nos conhecimentos construídos, olha só, ao longo de sua formação, redija o quê? Um texto dissertativo argumentativo em modalidade escrita formal da língua portuguesa sobre o tema, e aqui a gente tem invisibilidade, registro civil, garantia de acesso à cidadania no Brasil, apresentando, é claro, a tal proposta de intervenção que, obviamente, precisa respeitar os direitos humanos. E aí, a gente tem aqui as competências e habilidades das quais já falamos, Você vai precisar selecionar, organizar e relacionar de forma o quê? Coerente e coesa, então organizada. Argumentos, mas não apenas, você também vai precisar de fatos que possam, então, defender o seu ponto de vista, que é aquilo que a gente chama de tese. Muito bem! Agora a gente já viu toda a parte de conteúdo, a gente já prestou atenção aqui em como que funciona a prova, textos motivadores, frase temática. Vamos então para a estrutura. Eu sempre falo para os meus alunos, é muito comum, eles não me aguentam mais ouvir falar nisso, que a estrutura de um texto é, sim, a parte mais importante.
Não adianta você saber muito sobre um tema se não conseguir organizar suas ideias no papel. Não adianta mesmo. O examinador pode até achar interessante a sua análise, mas se ele se confundir quanto a alguma coisa que você disse, se ele ficar ali na dúvida, não dá para ele te mandar um WhatsApp e perguntar: olha aqui, o que você quis dizer nessa parte? Não tem jeito, né? Então, vamos aprender aqui a fazer uma boa estrutura que vai te ajudar, que vai te guiar, que vai te orientar na hora de escrever o seu texto. Vamos começar pela estrutura da introdução. Eu trouxe uma estrutura que ela é, vamos dizer assim, canônica, ela é muito recomendada, ela é muito conhecida. A maioria dos estudantes que consegue tirar mais do que 900 pontos segue exatamente essa linha aqui. Ela não é a única possibilidade, existem outras formas de fazer, vou deixar isso bem claro, não é engessado, você não é obrigado a seguir isso aqui à risca, mas já ficou meio que comprovado que os alunos que seguem isso aqui, eles são os alunos que têm maior possibilidade de alcançar uma nota ótima. Então, vamos analisar aqui comigo. Temos um triângulo de cabeça para baixo, né, que está dividido em 3 partes, em 3 etapas. A primeira dessas etapas consiste na apresentação do tema. Que tema, Isa? O tema lá da redação, aquele tema que cair na sua prova. Depois, a gente tem o que se chama de ponte. Para que serve uma ponte? Para ligar um ponto no outro. Então, aqui a gente vai estabelecer a conexão entre o tema e aquilo que você vai defender na sua tese. Tese, aliás, que eu gosto de chamar sempre de coração do texto, porque um texto dissertativo argumentativo sem tese é um texto sem propósito, né? Eu preciso, lembra, me posicionar a respeito daquele tema. O Enem, ele te obriga a fazer isso, ele coloca isso lá nas orientações. Então, na sua tese, que de preferência deve ser o último tópico da sua introdução, você deve se posicionar criticamente a respeito do assunto que eles cobraram. Perfeito, Isa, já entendi que são 3 partes, mas por que afinal a gente tem um triângulo de cabeça para baixo e não qualquer outra forma geométrica? Simples, porque neste tipo de introdução a gente vai seguir a estrutura de um funil. Você sabe o que é funil aí? Você deve ter um na sua cozinha. O funil, ele vai fazer o quê? Ele vai começar a afunilar, obviamente, a deixar algo mais específico, né? Então, a gente começa pelo tema, que é sempre algo amplo. Então, a gente tem a ideia de uma amplitude, né? Eu posso falar sobre várias questões a respeito do registro civil no Brasil. Então, é algo amplo. Depois eu vou fazendo o quê? Eu vou especificando. Então, aqui a gente vai especificar a partir do momento em que eu preciso chegar na minha tese, que é algo que é muito pessoal, é algo que é meu. Então, é o seu posicionamento, posicionamento pessoal, posição sobre o tema. Então, é um funil porque eu parto do mais amplo para o mais específico que fica lá no finalzinho na minha tese, ok? Lembre-se sempre de uma dica valiosíssima. Essa dica eu acho que é uma das que mais ajuda os alunos. Que o leitor da sua redação, embora seja sim uma pessoa, que estudou letras, é um professor de língua portuguesa, extremamente qualificado, já faz isso há muitos anos, é uma pessoa que entende muito do assunto, entende de tudo, apesar disso, ele vai fingir que não. Como assim, Isa? Ele vai fingir que ele é o quê? Um leitor universal. Então, é como se ele não tivesse nenhum conhecimento sobre a proposta, sobre o tema, então ele nem viu, é como se ele nunca tivesse visto a prova, é como se ele não tivesse tido acesso aos textos motivadores, e é também o seguinte, esse leitor universal, ele pode ser alguém muito experiente sobre o tema, ele pode manjar pra caramba, então é um expert, ou então ele é alguém totalmente leigo, ele não sabe nada sobre o tema. Você, então, é a pessoa responsável por mostrar para esse leitor universal todos os caminhos que levam ali ao tema e, obviamente, à defesa do seu ponto de vista, que é a tese.
Então, pensa sempre, você precisa conduzir o leitor, ele não pode ficar perdido. O avaliador, na verdade, como eu disse, não vai se perder. Ele vai entender aquilo que você está colocando, mesmo que você seja meio confuso. Os avaliadores, eles têm essa capacidade. Mas ele não está avaliando se ele está entendendo, ele está avaliando se qualquer pessoa alfabetizada em língua portuguesa conseguiria compreender bem todas as informações e argumentos que você está trazendo no seu texto. Então, faça com que a sua redação ela seja autossuficiente. Como assim, Isa? Bom, se eu não sei que o tema do Enem é a respeito do registro civil e essa questão da invisibilidade no Brasil e tal, construção da cidadania, eu não vi a proposta, eu preciso ler a sua redação sobre esse tema e entender, quando eu chegar no final dela, que sim, você falou sobre registro civil, invisibilidade, cidadania e Brasil, certo? Eu preciso ler o seu texto e entender, sem ficar nenhuma dúvida, qual foi o tema proposto pela banca avaliadora. E eu preciso entender também todas as etapas da sua redação, não posso ficar com nenhuma dúvida. Então, guarda isso na sua cabeça. Quer ver qual que é um exercício interessante que você pode fazer? Troca texto com um colega seu ou com alguém aí da sua família, né? Faz uma redação a respeito de um tema, não fala para a pessoa qual foi o tema, não mostra para essa pessoa a prova, entrega a sua redação e fala, ó, dá uma lida aqui para mim, vê o que você achou, né? A pessoa então vai ler a sua redação e vai precisar te dar esse retorno, né? Sobre o que você escreveu, ela vai dizer se tem ou não alguma parte confusa, se está tudo muito claro, e aí você vai conseguir perceber que às vezes o que está na nossa cabeça com uma clareza absoluta não está claro para outra pessoa, né? As pessoas elas não pensam com a nossa cabeça, não tem jeito. Cada um, então, precisa compreender independentemente de qualquer coisa, ok? Lembre-se sempre disso. Bom, também não se esqueça de uma coisa, a introdução, de preferência, ela não deve ser mais longa, mais extensa que o desenvolvimento do texto. Porque, ó, o nome já diz, a introdução ela está introduzindo o assunto. O desenvolvimento é onde eu vou desenrolar as ideias, onde eu vou aprofundar. Então, não faz muito sentido que você faça uma introdução com 10 linhas e cada parágrafo de desenvolvimento com 4, 5 linhas. Né? Isso aí realmente não tem muita coerência. Então, pensa o seguinte, introdução curtinha, básica. Eu gosto de estabelecer aqui as linhas, eu posso até falar para vocês, não é obrigatório seguir, tá, essa vibe, só para vocês entenderem uma proporção. Então, talvez seja interessante você pensar numa introdução de 6 a 7 linhas, beleza? Pensando aí nas linhas, no limite de linhas lá no Enem, que é até 30 linhas no máximo, ok? Então, pensando nesse limite, 6 a 7 linhas para uma introdução tá excelente. E aí você não pode esquecer também que como a tese, o seu posicionamento crítico, ela é a parte central, ela é o coração, ela é que manda no restante do texto, ela precisa, de preferência, estar muito clara aqui na introdução. Ela precisa ser clara quanto àquilo que ela nega ou quanto àquilo que ela afirma, não importa, mas ela precisa trazer uma ideia crítica, então de viés opinativo, né, argumentativo. Então, se alguém puder discordar daquilo que eu coloquei na minha tese, significa que eu fiz tese. Agora, se não é possível discordar daquela ideia que eu coloquei ali na minha introdução, ali no finalzinho da minha introdução, é porque eu coloquei um fato, né? E contra fatos não há argumentos. Então, lembre-se sempre, a tese ela é uma colocação crítica e ela precisa estar muito clara, ser muito objetiva e não deixar nenhuma dúvida para o seu leitor. Vamos analisar na prática, então, como que essa estrutura do triângulo de cabeça para baixo funciona num texto que mandou muito bem no Enem. Esse texto é da aluna Daiane Souza e foi publicado pelo portal G1. Apenas 22 alunos de todo o Brasil atingiram nota 1000 no exame nesse último Enem. Então, cada vez fica mais difícil conseguir a nota máxima. Vamos ver como é que ela fez? Ela segue bonitinho a estrutura. Coloquei aqui para vocês, vocês vão acompanhar aqui comigo quais são as etapas que ela vai seguindo e fui, né, colocando aí por cores para você se localizar. Então, ela começa, né, o texto dela apresentando o tema para o leitor.
Como que ela faz isso? Por meio já do repertório sociocultural, quando ela vai falar dessa obra aqui, Vidas Secas, de Graciliano Ramos. Vamos lá fazer aqui uma leitura para você entender melhor. A obra modernista Vidas Secas, produzida por Graciliano Ramos, retrata a história de vulnerabilidade socioeconômica enfrentada por Fabiano e seus 2 filhos, os quais eram chamados por seu pai de filho mais novo e filho mais velho, não possuindo seus nomes registrados durante o desenvolvimento do enredo. Bom, aqui a gente percebe que a aluna, então, ela já apresenta o tema para o leitor por meio dessa ilustração, né? Ela faz aqui uma breve descrição daquilo que acontece no romance Vidas Secas para falar, olha, essas crianças não tinham nome, veja, não tinham um registro, não eram chamados por seus nomes, certo? Então a gente já percebe que não existe documentação formal. Olha como isso estabelece relação direta com o tema. Agora vamos ver qual foi a ponte, qual foi o caminho que a aluna foi estabelecendo até chegar na tese. Ao sair do campo literário e fazer uma análise da atual conjuntura brasileira, nota-se ainda a invisibilidade associada ao acesso das pessoas ao registro civil, visto que tal problema é negligenciado por diversos segmentos sociais e políticos. A gente percebe o uso de palavras aqui que constavam lá na frase temática, né? Invisibilidade, registro civil. A gente percebe que ela está falando o quê? Da conjuntura do nosso país, conjuntura brasileira. Ela também estabelece bastante bem, né, o link ao sair do quê? Do campo literário, porque aqui a gente estava numa ficção. Mas quando a gente deixa a ficção de lado, né, a gente percebe que isso acontece na vida real das pessoas, certo? Então, isso aqui é a ponte, é quando ela conecta aqui uma breve apresentação, contextualização do tema, com uma partezinha extra, na qual ela vai deixar mais claro ainda qual que é o tema e qual que vai ser o percurso que ela vai estabelecer. E aí, por último, a gente tem a nossa querida tese tão importante, né? A partir desse contexto, é fundamental entender o que motiva essa situação irregular de documentação e o principal impacto para a sociedade, a fim de que o acesso à cidadania, olha só, seja eficiente. Então vejam só, nessa tese ela está propondo que se faça uma análise, que se compreenda ali por que esse problema ele acontece, né? Qual que é o impacto disso para as pessoas aqui no país. Então ela já propõe uma análise, a gente pode dizer que essa tese é uma tese que faz uma análise bastante eficiente do tema, certo? Então a gente já consegue sacar que a aluna ela tem um senso crítico bastante apurado, tá? Ela propõe essa análise, essa avaliação. Agora que a gente já viu como é que funciona a introdução, você já sacou como que a aluna ela estabeleceu ali cada parte da introdução dela, a gente vai para o desenvolvimento. Se você acha que a introdução ela é mais trabalhosa que o desenvolvimento, você está enganado, porque é aqui que a maior parte das informações vai aparecer no seu texto. Então, bora lá. Eu trouxe um esqueminha que com certeza vai te ajudar bastante a organizar as suas ideias, o seu raciocínio. Pense no desenvolvimento como se ele fosse um hambúrguer. Então, temos aqui um suculento, um delicioso hambúrguer com um equilíbrio de sabores. Eu não sei exatamente de que tipo de hambúrguer você gosta mais. Eu coloquei aqui o meu favorito, que é um x-salada básico. Eu acho que sempre cai muito bem ali num lanchinho da tarde. É uma maravilha. Pensa no parágrafo de desenvolvimento, então, né? Pensa nele enquanto um hambúrguer. Ele precisa ser suculento. Ele precisa ser gostoso e ele precisa ser completo. Pensa nisso. Porque, vamos combinar, que hambúrguer só com pão e carne, aquela coisa meio seca, não tem graça nenhuma, né? É meio zoado. Até mata a sua fome, você vai conseguir resolver ali o problema, mas não vai ser saboroso o suficiente. Então, vamos lá, vamos pensar que o desenvolvimento, sobretudo nos textos Enem, ele precisa estar muito bem organizado e, para isso, eu sempre proponho para os meus alunos que seja elaborado um tópico frasal. O que é um tópico frasal, Isabela? Tópico frasal é a primeira frase
de um parágrafo, certo? Então, no desenvolvimento, a gente tem a primeira frase como uma frase mestra, uma frase que vai, então, coordenar todas as ideias que virão depois dela, ok? Temos aqui um professor extremamente conhecido, muito talentoso, incrível. Eu sou, assim, fã incondicional dele, que é o professor Otton Garcia, certo? O Otton Garcia, ele defendia essa estrutura aqui, elaborada por meio de tópicos frasais. Se você quiser dar uma consultada na obra dele, ele tem um livro maravilhoso chamado Comunicação em Prosa Moderna. Nesse livro, ele vai ensinar tudo, né, com mais aprofundamento a respeito desse lance de tópico frasal, de como argumentar, de como articular as ideias. Então, fica aqui essa dica para você. Eu vou fazer um resuminho. Bom, ele diz que o tópico frasal é a primeira frase de um parágrafo e que ela precisa organizar, guiar todo o restante do raciocínio. Partindo desse pressuposto, se o papel do desenvolvimento é comprovar aquilo que foi afirmado na tese, então a gente já sabe que o argumento em um parágrafo de desenvolvimento precisa brilhar, precisa aparecer com mais força. Ele precisa ser evidente, ele precisa ser objetivo e muito claro para que você consiga depois fundamentá-lo, explicá-lo por meio de informações, de ideias extras. Então vamos ver como que isso funciona aqui num desenho Mara que eu trouxe para vocês. Bom, vamos analisar aqui então. Temos aqui uma espécie de hambúrguer pedagógico, vamos chamar desse jeito. Coloquei as 3 partes básicas de um parágrafo de desenvolvimento, pensando nas 3 partes básicas de um hambúrguer, sempre seguindo a lógica do professor Otton Garcia. Então, a gente tem como tópico frasal uma ideia argumentativa, o meu argumento A. Então, isso aqui é o meu tópico, ok? A gente começa o parágrafo sempre por uma ideia crítica, uma ideia que retome, né, objetivamente aquilo que foi dito na tese, uma ideia que possa comprovar aquilo que eu afirmei lá no finalzinho da minha introdução, certo? Em seguida, a gente tem também a necessidade de apresentar um exemplo. Então aqui o exemplo ele serve para quê? Para fundamentar, para comprovar que o meu argumento ele faz sentido. O exemplo pode ser feito de várias formas. Eu posso fazer uma alusão histórica, eu posso trazer um dado estatístico, eu posso falar de um acontecimento atual, enfim, são vários os tipos possíveis de exemplo. Você pode ficar à vontade para escolher aquele que você preferir ou para usar a informação que você tem na hora, mas lembre-se, jamais invente citações, jamais invente dados, não fica aí, mentindo na sua redação, porque o examinador, caso desconfie de você, vai parar tudo o que está fazendo para ir pesquisar e aí você não quer perder ponto de graça, ok? Sempre utilize, então, informações verdadeiras e cite sempre também as fontes da onde você tirou aquela informação, certo? Não vale citar as fontes vozes da minha cabeça, isso não rola, beleza? E aí, por último, e talvez seja a grande novidade para você, a gente tem uma conclusão do parágrafo. Isa, mas conclusão dentro do desenvolvimento? Sim, é o que a gente chama de garantia ou análise final. E essa garantia, ela serve para quê? Para demonstrar que todo o raciocínio que você, foi desenvolvendo ao longo do parágrafo faz sentido. Para comprovar de fato e concluir aquela argumentação, porque afinal de contas, depois você vai fazer uma outra, em um outro parágrafo de desenvolvimento. Eu sempre digo para os alunos que o mais interessante para o Enem, dentro da quantidade de linhas que a gente tem, é a elaboração de 2 parágrafos de desenvolvimento. Então, isso vai totalizar 4 parágrafos no seu texto, como um todo. Beleza? Pensa aí também que o interessante é que a estrutura do seu desenvolvimento ela precisa ser completa. Ela tem que contar com início, meio e fim. É como se cada parágrafo fosse independente. É como se eu não precisasse dos demais parágrafos para conseguir compreender todo o raciocínio que você está estabelecendo. Então, o parágrafo ele funciona sozinho, ele é independente no desenvolvimento, mas ele também precisa funcionar no conjunto do texto.
Por isso, sempre pense que o seu tópico frasal é o começo, né? Então, aqui a gente tem o início, o exemplo seria o nosso querido meio, né? E aí, o fim é aqui, obviamente, a minha conclusão. Eu tenho, então, uma estrutura completíssima. Agora, eu trouxe uma estrutura mais completa do parágrafo de desenvolvimento. Se a estrutura anterior ela tinha só o argumento, o exemplo e a finalização, né? Pão de cima, hambúrguer, pão de baixo. Agora a gente tem os complementos, que vão, de fato, fazer a grande diferença dentro do seu desenvolvimento. Então, a gente tem aqui, além do tópico frasal argumentativo, com o qual a gente começa o parágrafo, temos também uma explicação dessa ideia, né? Então, a gente vai explicar por que o meu argumento, por que essa ideia que eu estou trazendo, ela é tão eficiente para comprovar a tese. Em que sentido esse argumento, ele acontece, né? Como que ele ocorre, por que ocorre. Então, você vai explorar tudo isso aqui nesse pedacinho que corresponde ao queijo do seu x-salada, ok? Vamos combinar que, né, com queijo, com uma saladinha, uma cebolinha ali, fica muito mais gostoso. É exatamente a mesma coisa para o desenvolvimento. O examinador vai achar muito mais interessante um parágrafo que tenha explicações, né? Um parágrafo que, de fato, se aprofunde naquilo que está pretendendo defender, beleza? Então, além do argumento, eu dou uma explicadinha para depois, então, apresentar o meu exemplo, que é o elemento de comprovação. E aí eu vou explicar o meu exemplo também, né? Eu não paro nele, eu não simplesmente jogo um dado lá, coloco uma citação qualquer, né, e deixo quieto. Não, eu vou precisar explicar por que aquele exemplo ele é, de fato, interessante para comprovar a ideia do meu tópico frasal argumentativo. E aí, por último, nada muda, meu pão de baixo é a conclusão do raciocínio. Perceba como esse desenho aqui, como essa ilustraçãozinha, ela é até mais bonitinha, né? Ela parece mais inteira. É justamente essa visão que o examinador precisa ter do seu desenvolvimento. Mesmo sem ler o seu parágrafo, só batendo o olho, se ele perceber que é um parágrafo, né, um pouquinho mais longo que a sua introdução, mais desenvolvido, com períodos, né? Então, com frases, com etapas, ele já vai ficar com uma boa impressão. Então, fica aí essa dica. Elabore sempre uma estrutura que seja muito caprichada, extremamente completa. Não esquece daquela lógica. Início, né? Aprofundamentos, explicações, meio e fim, né? Desse jeito, você, de fato, vai conseguir, sim, comprovar a sua ideia. Vamos continuar analisando, então, o texto da Daiane, porque aí a gente vai entender que ela segue bastante da estrutura do hambúrguer que eu ensinei para vocês. Bora lá? Diante desse cenário, percebe-se que a invisibilidade acerca da questão do registro civil é motivada pela falta de uma política pública eficaz que regularize essa problemática. Bom, então aqui, nesse comecinho, ela tem o primeiro argumento, né? Ela tem o argumento A, vamos chamar de A, né? Então, esse período aqui corresponde ao nosso tópico frasal, né? Temos o tópico frasal aqui, e nele ela já anuncia uma ideia crítica, né? Uma ideia argumentativa que comprova a tese dela. Em seguida, vamos ver como ela faz a explicação? Isso ocorre principalmente porque, como já mencionado nos estudos da antropóloga Lilia Schwartz, há a prática de uma política de eufemismos no Brasil, ou seja, determinados problemas tendem a ser suavizados e não recebem a visibilidade necessária. Sob essa ótica, é perceptível que o reduzido debate sobre a importância da certidão de nascimento e de outros documentos, bem como a baixa presença de estratégias para facilitar o acesso a pessoas de baixa renda, dificultam a mudança dessa situação preocupante. Toda essa parte em verde que a gente analisou corresponde aqui aos exemplos e explicações. Então, ela vai mencionar a professora, né, antropóloga Lilia Schwartz, vai falar qual foi, né, o pensamento dessa antropóloga para poder, então, comprovar aquilo que ela estava falando no argumento, vai falar a respeito dos problemas que são, né, suavizados e que não vão receber a atenção necessária
por quem deveriam, né? No caso, o governo, por exemplo. Então, ela apresenta o exemplo, ela já dá aquela explicadinha básica e depois ela desenvolve a ideia, né? Então, assim, se ninguém debate sobre a importância dessa certidão de nascimento, de todo mundo ter acesso aos documentos, significa que a gente não vai conseguir mudar essa situação. Então, veja que toda essa parte em verde corresponde ao exemplo e às explicações a partir dele. Depois a gente tem o quê? A finalização, a conclusão, a garantia, né? A análise final. Então, a gente tem a análise final. Se você estava com dúvida sobre como fazer isso, olha aqui esse exemplo que perfeito. Inclusive, a aluna utiliza um conectivo conclusivo. Então, aqui a gente já tem a ideia de conclusão, né? Muito clara, que está expressa pela expressão desse modo. Desse modo, enquanto a desinformação e a assistência precária se mantiverem, a procura pelo registro de nascimento será o quê? Reduzida. E aí ela finaliza esse parágrafo para então dar início ao próximo argumento. Aqui nesse outro parágrafo, então, ela dá início a uma nova argumentação, começando com um conectivo. Lembra, colocar conectivos no seu texto Enem é bastante importante, desde que, é claro, você os utilize da maneira adequada. Aqui ela utiliza o outro sim, que significa além disso, ademais, né? Quer dizer, ela está trazendo um argumento que se soma ao anterior. Então, vamos olhar? Outro sim, convém pontuar que o principal efeito negativo disso é o afastamento desses grupos não registrados dos espaços públicos, em especial da escola e do mercado de trabalho. Tal situação é discutida no livro A Cidadania no Brasil, O Longo Caminho, do historiador José Murilo de Carvalho, ao sustentar que a desigualdade social impede a construção de uma sociedade mais justa e equitativa. Ao seguir essa linha de pensamento, à medida que o indivíduo não tem seus documentos regularizados, a possibilidade da inclusão no meio escolar e no laboral diminui, uma vez que tais papéis são pré-requisitos para se matricular e ser posteriormente contratado por uma empresa. A título de exemplo, o Brasil é o 9º país mais desigual do mundo, conforme o IBGE. Dessa maneira, observa-se como esse problema promove vulnerabilidade. E aqui, perceba, mais uma vez, a aluna ela segue aqui uma lógica, a lógica do parágrafo, começo, meio e fim, a lógica do tópico frasal argumentativo, das explicações, dos exemplos, né? Inclusive, ela cita aqui o José Murilo de Carvalho e também vai mencionar um dado do IBGE, então ela traz até 2 exemplos nesse parágrafo. Eu gosto desse texto, da maneira como a aluna articula essas informações, porque ela segue bonitinho aquela estrutura, mas ela também, né, teve uma certa liberdade. Se no primeiro parágrafo ela foca ali o exemplo na professora Lilia Schwartz, aqui ela já traz, além do professor José Murilo, ela também traz aqui uma estatística, né, um dado do IBGE. Lembrando, sempre mencionando a fonte. Então, existe possibilidade criativa mesmo seguindo aquela estrutura. Ou seja, a estrutura ela não é obrigatória e nem engessada, mas ela precisa ser seguida para organizar os seus pensamentos. Então, já fica aqui a minha dica. Se você não, né, estabelece uma lógica quando você vai fazer o desenvolvimento, começa a treinar, coloque em prática esse esqueminha e vê se te ajuda. A gente já falou de introdução, já falou de desenvolvimento e agora a gente vai para a parte final do texto, que é o parágrafo conclusivo. No Enem, a gente já sabe, é necessário elaborar uma proposta de intervenção que solucione o problema colocado ali pela proposta. Bom, essa proposta de intervenção, então, ela precisa ser também muito articulada com os argumentos. Então, tendo em vista aquilo que você trabalhou no desenvolvimento do texto, você vai elaborar um raciocínio lógico ali na sua conclusão. Mas calma, vamos aqui por partes. Qual que é a função central de uma conclusão numa dissertação argumentativa? É sempre retomar a tese, tá? Reafirmar a tese, não mais apenas como uma hipótese, mas agora como uma ideia comprovada.
Então, a conclusão, ela precisa evidenciar que, de fato, o seu posicionamento exposto lá na introdução faz sentido e que você deu conta de comprovar ele para o examinador. No Enem, além disso, então, a gente também precisa colocar a proposta de intervenção. Mas, na verdade, nem existe uma obrigatoriedade de que a proposta ela esteja no parágrafo final do texto. É que se convencionou, ao longo dos anos, que fazia mais sentido que a proposta ela estivesse na conclusão. Então, o examinador, via de regra, ele sempre vai avaliar o seu texto Enem esperando encontrar no último parágrafo as suas ou a sua proposta, beleza? Então faz sentido, é interessante que você coloque a proposta só lá na conclusão do texto mesmo. Mas não é só isso. A sua proposta ela precisa obrigatoriamente respeitar o quê? Os direitos humanos. Então, em nenhuma hipótese infrinja, desrespeite os direitos humanos. Apresente sempre soluções que sejam o quê? Que sejam respeitosas. Soluções que sejam soluções eficientes, certo? E que pensem, sim, no bem-estar da sociedade e nunca propostas que pensem no mal, ok? Segura, porque se por acaso você trouxer uma ideia preconceituosa ou desrespeitosa, você vai zerar nesse critério aí. Você vai tirar 0, vai perder 200 pontos de cara por causa de uma bobagem dessa. Então, se liga. Outra coisa, o Enem, ele prioriza hoje em dia a qualidade, não a quantidade. Então, você não precisa também encher a sua conclusão com várias propostas, vários agentes. Não precisa. Você precisa apresentar, sim, uma proposta que seja ali bem detalhadinha e bem explicada. Então, uma proposta já é mais do que suficiente, mas procure caprichar nessa etapa, beleza? Isabela, o que eu preciso, afinal, colocar na minha proposta de intervenção para eu conseguir a nota mais alta, ou seja, 200 pontos? São alguns detalhezinhos, então vamos lá acompanhar comigo aqui na tela. Você precisa elaborar uma proposta que esteja muito relacionada ao tema, tá? Então, ela precisa ter a ver, tá? Objetivamente com aquilo que a banca cobrou. Essa proposta também, como eu já falei, precisa estar articulada com a discussão que você desenvolveu, com os argumentos que você apresentou. A proposta também tem que estar detalhada, você não pode fazer uma coisa vaga, superficial. O nível de detalhamento, esse detalhamento da proposta, precisa considerar o quê? A coerência entre os agentes que estão envolvidos nela. Então, quais são os possíveis órgãos do governo que podem tomar alguma atitude? Ou será que a sociedade precisa, de alguma forma, fazer alguma coisa? Será que, por meio de ações individuais, a gente consegue resolver o problema? Então, precisa haver uma coerência entre todos os agentes envolvidos ali na sua proposta. Precisa fazer sentido, tá certo? É interessante que você estude, então, os órgãos do governo, para que você entenda como funciona a estrutura estatal aqui do país, beleza? Bom, você pode, você mesmo, aí, fazer algumas perguntas. Faça para você, né? Então, mentalize umas perguntas aí, para fazer uma reflexão, porque as respostas a essas perguntas podem servir como base para a elaboração da proposta. Então, você pode pensar, por exemplo, o que deve ser feito? Como deve ser feito? Por quem isso deve ser feito? Né? E caso isso seja colocado em prática, o que será que vai acontecer? Será que o problema vai ser solucionado? Será que as coisas vão melhorar? Enfim, se pergunte, pense nas respostas e aí você vai conseguir elaborar uma boa proposta. É bastante importante e interessante também você pensar em ações e intervenções que sejam de curto, médio prazo, tá certo? Então, a gente tem a ideia de propostas que podem solucionar uma parte do problema agora, então propostas mais de caráter emergencial, e propostas de longo prazo, como investimentos em educação, por exemplo, que vão demorar para dar resultado, mas que, né, são mais eficientes, porque elas estão visando o futuro, elas estão visando lá na frente, beleza? Vamos pensar com um pouquinho mais de cuidado agora nessas perguntinhas e nas suas respostas, para que a gente consiga entender quais são, né, os itens que precisam obrigatoriamente constar na sua proposta. Quando você pensa, por exemplo, no que deve ser feito, você está pensando na ação. Qual que é a solução para o problema?
Solução ou soluções, você pode colocar mais de uma solução, né? Mas uma solução já é o suficiente, ok? Se você pensar em como isso pode ser feito, você estará falando sobre o meio, as formas de intervenção, quais são as atitudes, ok? Caso você pense em quem poderia tornar isso realidade, quem pode fazer com que isso aconteça, você estará já colocando o agente. Quem então está envolvido nos níveis de ação, né? É o indivíduo? É a família? É o governo? Né? O que está envolvido? Quem é que pode resolver esse BO? Caso você pense, quais são os efeitos? Né? O que pode acontecer caso a proposta ela seja posta em prática? Né? Isso vai nos trazer os possíveis resultados e é bastante interessante a gente pontuar isso na proposta. E aí depois você pensa, como que eu posso detalhar tudo isso? Eu posso detalhar quais são os meus agentes, trazendo agentes específicos. Eu posso também detalhar o meu meio, a maneira como eu vou colocar aquilo em prática. Enfim, eu não preciso necessariamente, obrigatoriamente, detalhar todos os itens. Eu posso detalhar um só, mas esse detalhamento ele tem que ser no capricho, combinado? Já que a gente analisou todo o texto da Daiane, então não podia ser diferente, vamos fazer aqui uma análise também da conclusão para verificar como que ela elaborou a proposta dela, beleza? Vamos ver aqui, vamos acompanhar. Coloquei setinhas para indicar o que é cada parte dessas aqui, beleza? Então, ela inicia a conclusão dela com uma frase que traz coesão, né? Uma frase que conecta aqui a minha conclusão ao parágrafo anterior. E aí ela usa um conectivo de valor conclusivo, que é o portanto. E ela faz uma pontezinha, né? Ela vai dizer, ó, a invisibilidade associada ao registro civil no Brasil precisa ser revertida. Bom, já que ela falou que existe um problema quanto a isso, então esse problema deve ser solucionado. É muito comum analisar nesses textos Enem, esses textos modelo, essa frase introdutória que anuncia, olha, medidas devem ser tomadas, algo precisa ser feito, né? Atitudes precisam ser tomadas, enfim. Cada um tem o seu esqueminha de fazer, bola aí o seu esqueminha. Mas não fica simplesmente copiando fórmulas prontas não, tá? Esquematize bonitinho como você achar melhor, beleza? Para fazer essa frase inicial que então vai dar ali, né, o pontapé para o restante da proposta. Segunda setinha, a gente tem o seguinte, os agentes, né? Então, quem pode tomar a decisão? Quem, né? Quem são essas pessoas? Beleza? Quem são essas pessoas, essas instituições, né? Para isso, é fulcral que o Poder Executivo Federal, mais especificamente o Ministério da Cidadania, Ministério da Cidadania, Poder Executivo Federal, temos aqui o quê? Um detalhamento dos agentes, ela traz agentes específicos, beleza? Então, é importante, né, que o Ministério da Cidadania estimule ações estratégicas para ampliar o número de pessoas registradas oficialmente, principalmente onde? Nas comunidades pobres. E aí, como será que essa iniciativa pode ser tomada? Ela explica. Essa iniciativa ocorrerá por meio da implantação de um projeto nacional de incentivo à formalização da documentação pessoal. Ele explica, né? Um projeto deve ser pensado, deve ser colocado em prática. E o que esse projeto vai propor? Ele irá contar tanto com o aumento do envio de assistentes sociais para verificar a situação do registro nas residências, né? Beleza? Então aqui a gente tem efetivamente, né, a ação, enfim, né? A gente tem a ação e o meio. E aí a gente tem um detalhamento ainda maior aqui no finalzinho. Isso será feito a fim de quê? A fim de conter o impacto social desse problema e aumentar a cidadania, né? E aí, então, quais são os possíveis efeitos disso? Afinal, casos como o do livro Vidas Secas precisam ser reduzidos. Então, caso essas atitudes sejam tomadas, a gente vai ter o quê? Né? A contenção dos impactos sociais negativos. E aí a gente vai ter, de fato, uma cidadania, um aumento da cidadania, ok? Então, a aluna aqui, ela faz etapa por etapa, bonitinho, né? Trazendo aqui também os possíveis efeitos, né? Possíveis efeitos, ok,
não temos bola de cristal e não sabemos necessariamente o que vai acontecer caso algo seja posto em prática, mas dá para a gente pelo menos pensar um pouquinho o que provavelmente aconteceria se. Isso é o que vai trazer o efeito para a sua proposta de intervenção. Então, ela arrasou, fez uma proposta bem completa, nota 1000. Bom, pessoal, eu espero muito que todo mundo tenha gostado dessa aula. Eu trouxe aqui as principais dicas que, de fato, fazem a diferença para você conquistar uma nota excelente, os 900 mais no Enem, né? Porque como a banca, a cada ano que passa, está mais exigente, então a gente pode considerar hoje em dia que os 900 são ali os novos 1000. Bom, então eu espero mesmo que você tenha aproveitado bastante, que tenha curtido, que tenha feito as suas anotações e, claro, lembrando, caso você queira estudar com a gente com 50% de desconto, entra lá no site seliga.com.br, se cadastre ali com o cupom EXA, porque daí em 2023 você vai conseguir fazer o curso extensivo com 50% de desconto. Vou ficando por aqui, espero que você tenha curtido essa revisão aqui da semana de revisão 7 a 1 no Enem de redação. Um super beijo, até mais, tchau, tchau!